Eu sei que todos nós convivemos com pessoas que não conhecem a Deus, não é assim? Pessoas que até mesmo dizem que Jesus está com elas, que Deus está com elas, mas no dia a dia elas não demonstram que vivem a palavra de Deus, que querem obedecer ao Senhor. E aí quando você chega para elas com alguma dúvida, ou elas percebem que você está para tomar alguma decisão, muitas delas dizem o mesmo recado. Elas chegam para você e dizem assim, siga o seu coração, faça o que você está sentindo no coração, não é verdade? Mas será que isso realmente é seguro, irmãos? Vamos falar sobre o coração. O coração é o centro de tudo o que você é. É no seu coração que moram os seus sonhos, os seus desejos, sentimentos e gostos pessoais. É por isso que as pessoas dizem que devemos seguir o nosso coração, porque ele sabe quem nós somos e o que realmente nós queremos. Ele conhece a gente melhor do que ninguém, não é assim? Mas apesar disso, a Bíblia não considera o nosso coração um bom conselheiro, e nem que nós devemos seguir o coração quando nós tivermos dúvidas. E eu vou te explicar exatamente como isso funciona. Isso acontece porque o coração do homem, ele foi totalmente contaminado pelo pecado. E tudo que pode sair dele está contaminado pelo mal, até mesmo aquilo que nós consideramos ser boas atitudes, boas ações. Então eu quero ler para você uma passagem que está lá em Jeremias, capítulo 17. Muitos de vocês conhecem, mas é importante que a gente preste atenção novamente. Diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então tá aí, irmãos, aquilo que eu disse. O coração nosso, ele foi contaminado pelo pecado. E hoje é um coração enganoso. É um coração que a gente não pode confiar totalmente. Por quê? Porque o coração ele foi manchado com a doença do pecado. E aqui ele diz que a doença dele é incurável. Por quê? Porque o coração ele se corrompeu, o coração de todos nós. E é por isso que eu resolvi trazer essa mensagem hoje, porque tem muita gente dando cabeçada na vida, muita gente tomando decisões erradas, sabe? E o problema de você tomar muitas decisões erradas constantemente é depois você não suportar as consequências. Tem muita gente aí que está se atolando nos problemas e ela vai pulando de problema em problema, a situação vai se agravando e depois fica muito difícil reverter. É claro que para Deus nada é impossível. Então se você está ouvindo essa mensagem e você está se identificando porque a sua vida está uma bagunça, as coisas não têm dado certo, eu quero te dizer, comece a partir de hoje a mudar o seu foco. Comece a tomar decisões corretas, a consultar a Deus antes de tudo. Comece a obedecer ao Senhor e aí Ele vai endireitando os seus caminhos, tá bom? E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que eu devo fazer então, pastor? Já que o meu coração é tão enganoso assim, já que eu não posso confiar nele, o que eu faço? Aí que vem o conselho mais importante. É muito mais seguro você seguir Jesus e aquilo que Ele ensinou. Em vez de você seguir o seu coração, siga os passos de Jesus. Leia a Bíblia assim que você puder. Ouça mensagens da Palavra de Deus. Ouça pregações. Para quê? Para você conhecer os seus ensinamentos. E aí você vai começar a entender que Jesus é a única pessoa que teve um coração totalmente puro aqui na terra. Porque Ele não tinha pecado. E tudo que saía do coração dele agradava a Deus e procurava o bem das pessoas. Por isso, uma maneira muito prática de você seguir a Jesus hoje é você se perguntar todas as vezes que tiver que tomar uma decisão: o que Jesus faria no meu lugar? Tipo, será que Jesus iria querer que eu comesse um lanche hoje à noite? Um exemplo, né? Não é coisas assim, mas é em relação a coisas que podem te afastar de Deus. Ou então quando você tem que tomar uma decisão e você não sabe se aquilo vem de Deus ou não, sabe? Então nas coisas muito simples, coisas que você tem que tomar decisão, você não precisa nem orar primeiro, porque você já conhece o que a palavra de Deus diz. Então você já sabe que aquilo não é certo. Por exemplo, eu posso sair com aquela moça, só que ela é casada? Não, você não pode sair, porque a Bíblia condena o adultério, entendeu? Então é por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Ah, será que eu posso então mexer com drogas? Não, o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que zelar por ele. Mas quando você estiver diante de uma situação no qual você não sabe o que fazer, você tem dúvida, você conhece a palavra, mas mesmo assim você não sabe se é certo ou não tomar aquela decisão. Talvez começar um namoro, talvez entrar numa empresa, você precisa orar, tá bom?
A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que você não deve confiar em seu próprio entendimento, ou seja, nas suas experiências, na sua força, na sua inteligência, mas você deve reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, e assim Ele vai endireitar as suas veredas. Então, se você confiar no Senhor e se você não ficar se apoiando naquilo que o seu coração diz, você então vai estar pronto para tomar a melhor decisão. Então, antes de buscar o conselho dos ímpios, das pessoas que não querem buscar a Deus, das pessoas que não amam ao Senhor, você precisa buscar também conselhos de pessoas sábias, pessoas que vão te instruir na palavra, pessoas que poderão ser usadas por Deus para te dar um conselho, para te alertar, para te ajudar também a progredir na vida, sabe? Porque muitas vezes a gente fica travado, né? A gente não sabe o que fazer. E essas pessoas podem nos dar um empurrão, nos dar uma ajuda. Mas é claro, nada melhor do que buscar a ajuda do alto, buscar a ajuda de Jesus, que foi o único que não pecou, o único que tomou todas as decisões certas. E deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui. Tem muita gente que não toma decisões na vida porque a pessoa fica travada. Ela tem medo de tomar decisões erradas, ao mesmo tempo ela não consegue ouvir a voz de Deus. E é nessa hora, irmãos, que nós devemos viver pela fé. Muitas vezes você não vai saber exatamente qual é o caminho, mas continue caminhando pela fé. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e Deus falou para ele sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Então tem coisas que você só vai saber se você decidir caminhar pela fé. E aí Deus vai te revelando à medida em que você vai confiando, dependendo do Senhor, tá bom? Tem gente que fica dependendo de ajuda de pastor, ajuda de um líder espiritual, e a pessoa não toma decisão. Meus irmãos, Deus quer nos ensinar a caminharmos sozinhos também, com as nossas próprias pernas, dependendo do Senhor, vivendo cada experiência. E como eu disse, só Jesus tomou todas as decisões corretas. Jesus dependeu 100% no Pai, e Ele também quer nos ensinar a viver dessa maneira, tá bom? Então, para resumir essa mensagem, não confie totalmente no seu coração. É lógico que muitas vezes você vai estar certo, mas o seu coração é enganoso muitas vezes, porque o coração foi contaminado pelo pecado. Então a melhor decisão é seguir aquilo que Jesus faria, é perguntar a Ele antes de tomar qualquer decisão, é você consultar pessoas que vão te esclarecer baseado na palavra de Deus, e assim a cada dia você vai aprendendo a fazer a vontade do Senhor. Amém?